As empresas de capital aberto e listadas, né, no novo mercado se organizam agora para solicitar à B3 a liberação para que elas possam pagar dividendos com ações preferenciais. Essa seria uma solução para que os proventos sejam pagos, né, ainda nesse ano, só que sem o desembolso imediato de caixa e de forma que as companhias consigam aproveitar a isenção de imposto de renda sobre o estoque dos lucros acumulados até esse ano. É para repercutir essa movimentação das companhias brasileiras que eu converso agora com o Thiago José da Silva, que é sócio da Pinheiro Neto Advogados e está aqui já com a gente. Thiago, muito bom dia para você. Muito bom dia, Débora. Thiago, antes de mais nada, essa movimentação agora é uma resposta direta a essas mudanças no ambiente tributário ou tem algo também aí se somando a essa movimentação e a essa intenção das empresas? Claro, não, a gente enxerga isso como uma reação, sim, à nova tributação aos dividendos, que depois de muitos anos de contemplação se existiria ou não, ela de fato aconteceu e foi sancionada, e com isso, de fato, as companhias ficaram mais pressionadas a o que fazer com todo o estoque e reserva de lucros e lucros acumulados que elas possuem, porque a lei veio muito claro no sentido de que é preciso ter um ato de aprovação ainda em 25, para que eles permaneçam isentos de tributação. Então, é assim que a gente está vendo esse movimento, e naturalmente para companhias abertas, listadas, que tenham que lidar com entraves de B3, acionistas minoritários, etc., a burocracia é um pouco maior e a atenção aos prazos ainda mais relevantes. Agora, do ponto de vista jurídico, pagar dividendos em ações é perfeitamente permitido, mesmo assim, pela legislação societária brasileira? Quais que são as condições que as empresas, na verdade, agora precisam ter para conseguir cumprir isso sem que isso traga uma descaracterização, né, ao dividendo? Claro, claro. Sim, a legislação societária brasileira ela é bem ampla nas medidas que se podem tomar com o que existe de reserva de lucro. Então, não apenas do pagamento de dividendo, que é o mais natural, então, para aquelas que têm caixa e conseguem pagar ainda esse ano, é zero risco, isso tudo deveria continuar sendo isento. Para aquelas que só conseguem pagar, só tem o caixa, disponibilidade de caixa do que vier a ser declarado esse ano, para exercícios futuros, vai ter ali algum tipo de risco corrido, e aí vai depender um pouco do caso a caso, se companhia fechada, limitada ou companhia aberta, e outras alternativas, como capitalizar esses lucros, né, e transformando ele em ações, em capital, bonificando ações aos acionistas, e a partir disso, por exemplo, que já foi adotado por algumas empresas no mercado, para quem tem ações preferenciais, criando inclusive ações preferenciais resgatáveis para o acionista resgatar essa ação e receber o valor que seria equivalente ao que ele receberia em dividendo, são medidas societárias legítimas, admissíveis na nossa legislação, e não seria qualquer tipo de simulação ou estratagema não admitida. Econômico na visão de vocês, de diluição ou alguma outra consequência que o investidor precisa avaliar e que a empresa também precisa avaliar nesse momento? Ah, sem dúvida, acho que, né, pensando sobre a perspectiva de investidores, acionistas minoritários, acho que a informação é muito relevante, a administração da companhia que pretende fazer isso tem que ser muito clara na forma de fazer algum tipo de capitalização, resgate de ações ou bonificação, e não pode haver qualquer tipo de tratamento prejudicial a minoritários, né? Acho que são medidas naturalmente aqui que vão ter seus respectivos quóruns específicos, de aprovação, prévia de informação e divulgação para que todos possam participar do conclave, da Assembleia em si, para aprovar isso tudo. Mas são medidas em que também a própria administração tem que se cercar muito bem para evitar que exponha a própria companhia a riscos, porque de fato, quando a gente tem uma legislação nova fiscal como essa, ela precisa conversar com a lei societária e não necessariamente tem uma total convergência, né? Então tem algumas situações específicas que precisa de se ter um pouco mais de cuidado, especialmente nos casos em que, de novo, esses pagamentos e essas destinações dos lucros todas aconteçam apenas no exercício seguinte. Mas é plenamente possível e já são alguns bons exemplos no mercado de companhias que adotaram isso. E aí acho que é um pouco do pleito das companhias abertas hoje, se utilizando inclusive da própria Brasca, que foi até o pedido formalizado até a última terça dessa semana, e para que as companhias tenham um pouco mais de prazo, né? As companhias abertas listadas têm ali uma questão de prazo mínimo, para que, uma vez declarado o dividendo, as ações sejam negociadas ex-dividendo, que a gente chama, né? Sem o direito a dividendo, e esses prazos são muito apertados, a gente já está no meio de dezembro, né? Então, acho que qualquer esforço adicional do nosso regulador e do autorregulador também, a B3 nesses casos,
são muito bem-vindos. E, em paralelo, também vale dizer que está em curso um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, volta para a Câmara agora e ainda pode ser sancionado ainda esse ano, que ele altera essa nova legislação fiscal para permitir que todo o estoque de reserva de lucro e lucro existente em 25 possa ser destinado ainda isento até 30 de abril do ano que vem, que é o prazo das AGOs, né, das Assembleias Anuais de cada companhia. Então, pode ser que isso ainda aconteça esse ano, vai ser um baita alívio, mas fato é que, especialmente para as companhias abertas que têm prazo de convocação de assembleia de 21 dias, mesmo reuniões de conselho, para quem vai distribuir via conselho, tem muito pouco tempo ainda para esse ano para as medidas serem tomadas. Uhum. Agora, Tiago, e como que fica a questão também da discriminação disso nos comunicados, né, ao mercado? A empresa precisa ter mais cuidado, se exige mais cuidado dessas empresas nessa relação, nessa comunicação, em como trazer essa distribuição e mais, de que forma que a CVM agora deve acompanhar ou fiscalizar realmente esse tipo de operação? Sem dúvida, acho que esse aspecto é muito importante. Acho que as companhias abertas todas, elas já têm uma necessidade de, no caso de assembleias, né, divulgar todo o material em preparação para essa assembleia, e no caso de reuniões de conselho que já aprovem essas declarações de distribuições de dividendo, de fato fazerem fatos relevantes ou avisos aos acionistas, informando amplamente o que está sendo contemplado, o conteúdo da ata, que isso foi aprovado. E, naturalmente, a CVM vai ter uma postura aqui importante, um papel relevante de proteção dos minoritários, acima de tudo, se a informação foi dada devidamente, se os quóruns de aprovação foram devidamente respeitados, e, acima de tudo, se a administração das companhias não toma nenhuma medida que seja um pouco diferente do que a lei prevê. E a gente já viu alguns exemplos disso, sabe? Então, a lei, por exemplo, societária, ela é muito clara que você precisa ter um balanço para fazer uma declaração, uma distribuição de dividendo. E a gente já viu, inclusive, companhias abertas fazendo declarações de dividendo com base em estimativas, com base em balanços pro forma. E isso, pelo menos na nossa visão, no momento em que a CVM tiver algum escrutínio, algum minoritário, é um pouco mais perigoso, porque de fato ali é claro que precisa ter um documento contábil em que esse lucro esteja ali presente, que ele vai ser distribuído, e a própria lei fiscal nova também determina que só vai ser isento, remanescer isento de tributação, aquele dividendo que ele é exigível, que ele é consentâneo, que ele é aderente à lei societária e nos termos do ato aprovado ainda esse ano. Então, tem uma série de requisitos que a CVM vai ficar em cima, em proteção aos minoritários, que devem ser observados pelas companhias e também pelos próprios investidores. Perfeito, Tiago. Quero muito agradecer o teu tempo aqui conosco. Conversamos com o Tiago José da Silva, que é sócio da Pinheiro Neto Advogados. Muito bom dia para você, meu querido. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora, pelo espaço. Bom dia a todos. Até mais.